Conta um Conto apresenta, da seção Novos Autores, O Funcionário Exemplar, por Ralph L. F. Wright. Narração, Marcelo Fávaro. Eu preparava e servia copos de café e cappuccino todo santo dia numa cafeteira no shopping center da minha cidade. Meu chefe fazia um teste inesperado, frequentemente nas últimas semanas de cada bimestre, para ver o desempenho de seus funcionários. Muitos dos meus companheiros de trabalho ficavam preocupados, deixando para serem as melhores pessoas do mundo justamente nessas semanas de transição. Eu não me preocupava muito, afinal, não tinha motivo para tal. Hoje era um desses dias de transição. Era quase o final do meu expediente, quando decidi servir o meu último cliente. Boa tarde, senhor, eu disse com um sorriso plastificado no rosto, como sempre. O que o senhor deseja? O homem parecia inquieto e com pressa para ir embora, como qualquer outro freguês vestido como um empresário e segurando uma mala. Um expresso simples. E anda logo com isso, que eu estou com muita pressa. Ele pediu e afirmou, usando o mesmo argumento que todos usavam. E anda logo com isso. Empresário filho da mãe. Eu pensei, mas só respondi. É para já, senhor. Eu já estava preparando o expresso antes mesmo dele conseguir encontrar uma cadeira para se sentar em uma cafeteira vazia. Em menos de 5 minutos, um expresso simples já estaria no estômago de um cliente bem satisfeito. Mas eu decidi demorar um pouquinho só, para aquele empresário meia-boca aprender a lição. Nunca exija velocidade se você não tem paciência. Meu pai me ensinou, e como qualquer bom filho faria, eu só estou repassando seus ensinamentos, mesmo que não fosse exatamente isso que meu querido pai quisesse me dizer. Mas de repente, como numa trágica reviravolta de qualquer narrativa, a insistente coceira que eu estava sentindo no meu nariz já há certo tempo se transformou em algo mais concreto e... Ati! Eu espiei. Um espirro surdo, quase inaudível. Ati! O simples fato de espirrar não me surpreendeu, nada além da natureza do ser, mas ao ver onde meus respingos caíram, me faltou o fôlego no pulmão, justamente na caneca que eu segurava, onde pequeninas ondas surgiram e desapareceram em questão de segundos na superfície do negro expresso. Eu olhei preocupado para todos os lados da forma mais discreta possível. O meu colega, que iria permanecer na cafeteira até o período da noite, estava atendendo outro cliente, que eu não havia percebido na cafeteira. E o meu cliente estava mais interessado nas mensagens do celular enquanto escrevia algo numa folha. Apenas Deus e eu sabíamos do espirro. Tendo em vista isso, eu me apressei em jogar o expresso na pia, mas... antes que eu pudesse sequer me mover, o empresário estava parado na minha frente. Eu estou com pressa, toma aqui, ele afirmou jogando dinheiro no balcão e arrancando violentamente a caneca da minha mão, como uma fera esfomeada. Senhor, não! E faltou palavras. Eu balbuciei feito um animal, como se por um momento eu tivesse esquecido como falar. O empresário se deteve, olhando para mim com desconfiança e estranheza. Foi então que ele olhou para a nota que ele havia jogado no balcão. Pode ficar com a gorjeta, disse com um disfarçado desdém, e tomou um longo gole do café. E saiu da cafeteira, com passos largos e rápidos. Meu Deus, eu estou despedido. Eu não tenho dinheiro bastante para aluguel. Ele vai ficar doente. E eu vou morar embaixo de uma ponte. Ele vai me processar. Deus, por quê? Como eu fui idiota, maldito nariz. Esses pensamentos sondaram a minha mente no momento que ele sumiu atrás da porta, andando rápido dentro do shopping enquanto bebericava o café profanado. Até a chegada da noite, mesmo descansando na minha não tão confortável cama, os pensamentos não me abandonaram. Pelo contrário,
Causaram-me pesadelos sombrios e frios sobre um mendigo vivendo à margem da rodovia, sem um tostão no bolso e sem esperanças no coração. Nada além de orgulho inabalável, impedindo-o de pedir por ajuda. Eu sou um desempregado. Fui trabalhar no dia seguinte, morrendo de medo que o empresário aparecesse na cafeteira com ódio nos olhos e acompanhado de policiais. Rezei para que isso não acontecesse como nunca havia rezado antes. E não aconteceu. O dia não teve nada de incomum. A entediante mesmice de anotar, fazer e servir. De sempre que eu quase me esqueci daquele café maldito. Quase. No final do meu expediente, o meu chefe me chamou para uma reunião especial na cozinha. Mas eu sabia que ele tinha chamado todos os outros funcionários para comparecerem ao local onde ele iria segredar a todos nós como foi feito o seu teste e quais são as ressalvas. Exatamente igual aos bimestres anteriores. Todos os funcionários estavam na cozinha, todos encostados na parede, um ao lado do outro, numa fileira de rostos conhecidos e uniformes idênticos. Eu entrei no meio da fileira. Meu chefe apareceu um pouco tempo depois, com o último funcionário, e começou seu monólogo. Bem, como todos devem saber, a cada final de bimestre eu avalio o desempenho de cada um de vocês. Ele afirmou aparentemente orgulhoso da sua iniciativa. Nesse bimestre decidi mudar meu método de exame. Chamei um grande amigo para me ajudar nisso. Vocês nem devem ter reparado num sujeito apressado, vestindo um terno chique e segurando uma mala, certo? Bem, ele era meu amigo e estava analisando vocês a cada segundo. A afirmação tomou a minha atenção e parou meu coração por um momento, aquele momento de compreensão. Eu não conseguia acreditar que o empresário era o jurado do teste. Senti que estava suando frio enquanto meu chefe continuava. Os resultados foram bem variáveis. Uns foram bons, outros nem tanto. Pois bem, vamos começar com você. Ele começava sempre pelo lado esquerdo. No caso, o meu lado esquerdo. E ia seguindo a ordem. Você foi bem. Estou impressionado com o seu desempenho. Você precisa melhorar, disse, para um migrando rapidamente para o próximo, sempre variando seu tom e humor de acordo com os resultados do teste. Estou decepcionado. Despedida. Precisa melhorar. E muito. Muito bom trabalho, meu jovem. E você... Ele parou justamente na minha frente. Você me dá nojo. Eu deduzi as próximas palavras com suor frio, escorrendo pela minha testa lentamente. Despedido. Mas ele parou por um momento, arrumando a posição dos seus óculos e lendo com máxima atenção para a prancheta de resultados. Ele não demonstrou qualquer emoção quando voltou os olhos para mim. E depois, novamente para a prancheta. E ele leu. Excelente atendimento. Nunca tomei um expresso tão rápido e tão saboroso. 5 estrelas. Ouviu? Você fez um bom trabalho, um excelente trabalho. Talvez você tenha sido o melhor de todos, sabia? Eu estou muito impressionado. E talvez seja a hora de te dar um aumento, não acha? Com essas palavras e com um sorriso de satisfação, ele prosseguiu na fileira, praticamente esquecendo da minha existência. O mundo parou para mim. Excelente trabalho. 5 estrelas. Eu mereço um aumento? O que diabos aconteceu? Pensei atordoado. Não merecia nenhuma daquelas palavras. Por que ele havia escrito aquilo? Continuei em silêncio até que meu chefe chegou ao final da fileira. Bem, é isso. Sinto muito por não ter a sua análise, meu caro. Mas ele não conseguiu escrevê-la a tempo. Meu chefe disse com um notável pesar ao último funcionário. Pelo que ele me disse, ele acabou passando mal e foi para o hospital ontem à noite. Disse que começou a espirrar feito um condenado e acabou com febre alta.
Uma gripe de nada, logo eu mando a crítica, ele afirmou. Então não se preocupe, daqui a alguns dias eu digo a sua avaliação. Sendo assim, tenham todos uma ótima noite. Dispensados. Silêncio. Seu ouvinte parecia estar esperando por mais. E? Ele perguntou. E nada, é só isso, o outro afirmou. Acabou? Mas o que aconteceu com o empresário? O ouvinte, que havia escutado toda a confissão com interesse, pareceu desconcertado ao saber que já havia escutado tudo. Vamos, conte-me o resto. O outro suspirou tristemente. 3 dias depois eu descobri que o empresário, afinal, duvido que ele fosse realmente empresário. Bem, eu descobri que ele acabou morrendo, disse, mas aquilo não surpreendeu o ouvinte. Para encorajá-lo, abriu um sorriso ansioso e fez um gesto para que ele continuasse. Não pare, diga, como ele morreu? Bom, pelo que eu soube, ele tinha uma doença que abaixa o sistema imunológico da pessoa, deixando-a desprotegida perante uma febre, uma gripe, e foi o caso dele. Compreendeu agora? Sim, compreendi, afirmou coçando o queixo. O seu semblante denunciou que ele iria fazer mais uma pergunta. E você? Como você morreu? Afinal, você está aqui, no boteco do pós-túmulo. Então, me conte, como? A pergunta abrupta o deixou atordoado por um momento. Eu? Eu morri, gaguejou envergonhado após se lembrar de como havia sido. Pode dizer. Não tenha vergonha, encorajou. Eu mesmo, veja. Eu morri atropelado por um caminhão. E por que você acha isso vergonhoso? Eu estava disputando um racha, explicou simplesmente. Pareceu até se divertir com aquilo. Sua vez. Como você morreu? O ex-funcionário deu um risinho com o olhar distraído e por fim disse. Uma semana depois da minha promoção, que eu ganhei justamente no mesmo dia que eu fiquei sabendo do miserável empresário, eu estava saindo com uma garota, uma colega de uma outra loja do shopping, e a convidei para um lanche no McDonald's. O sorrisinho não desapareceu dos seus lábios, nem o humor de sua história. Lá eu pedi um hambúrguer para mim e umas batatinhas. Eu não lembro o que ela pediu, mas sei que não sairia barato. Afinal, eu que iria pagar tudo. E então, após apreciar o gosto do capitalismo naquela carne deliciosa, aquele alface crocante, o queijo levemente derretido e o molho secreto entre 2 pães, eu passei ansioso para as batatinhas. Eu adoro as batatinhas, desejando-as como um louco desesperado por fritura. Eu compreendo isso perfeitamente. A afirmação do ouvinte interrompeu a história, que logo voltou ao seu ritmo humorado de antes. Bem, enquanto eu saboreava as oleosas e crocantes batatinhas, eu olhei ao meu redor, um olhar distraído, sabe? E simplesmente para ver o que as pessoas comiam, ou sei lá, eu só olhei. E lá, sentado a 2 mesas à nossa frente, estava o maldito empresário. Aquilo gerou rugas de dúvidas no rosto do ouvinte, que não segurou a língua e perguntou: Ora, você não tinha acabado de dizer que ele tinha morrido havia 1 semana? E foi o que o meu colega do expediente me disse, explicou. Lembra-se dele? Então, ele havia me segredado que o amigo do nosso chefe tinha morrido. E eu acreditei naquelas palavras. Mas a mentira estava materializada ali, vestindo um terno preto, com uma mala apoiada aos pés, enquanto escrevia algo rapidamente numa folha de papel. E quando eu vi aquilo, sem nem perceber, a batatinha que eu tinha colocado na boca escorregou pela minha garganta e lá ficou. Então lhe digo, eu morri, engasgado por uma batatinha do McDonald's. Silêncio. Os 2 riram subitamente daquilo. Uma gargalhada longa e profunda, como 2 velhos amigos rindo de uma piada idiota. E então, os 2 dividiram copos de bebidas, enquanto o ouvinte contava sua desgraça.
trágica e estranhamente humorada história de sua morte. Muito bem, sejam bem-vindos, meu nome é Marcelo Fávaro e eu sou o narrador do Conto um Conto, isso mesmo. De vez em quando eu tenho tempo, eu pego, sento aqui no meu cantinho, quando o homem dos churros não está passando, quando o bebê não está chorando ou o cachorro não está latindo, e conto histórias para as pessoas. A princípio eu comecei contando para os nossos ouvintes que são cegos. Aliás, a gente tem uma parcela de ouvintes cegos que gostam muito das nossas histórias. Também há uma parcela de pessoas que não sabem ler, ainda não estão alfabetizadas e que encontram nas nossas histórias um meio de conhecer livros que ainda não tiveram a oportunidade. E no final, muita gente que gosta de ouvir audiolivros, isso começou há alguns anos e que hoje vem aumentando cada vez mais, vem se unindo à nossa família. Então eu deixo à disposição de vocês a oportunidade de que vocês se inscrevam e façam parte dessa família também. Vamos ao nosso escritor de hoje. Primeiro, parabéns, eu gostei muito dessa história. Ela é bem humorada, ela é rápida, ela tem um jeito bem especial. O garoto tem carisma, então logo eu me identifiquei com ele e poxa, você morrer com uma batatinha do McDonald's na garganta é realmente de você chegar puto no céu. Então é isso, pessoal. Ele me escreveu o e-mail tem alguns meses. Vamos ver aqui. Decidi te enviar esse conto, o que escrevi inspirado nos contos de Anton Chekhov. Olha, bela inspiração, principalmente no conto A Morte do Funcionário. Tem aqui no canal também, é só digitar aí. E seu humor inteligente, pode me chamar de Ralph White. Eu gosto desse pseudônimo. Sou um escritor amador, cujo sonho é um dia me tornar um escritor público, além de querer também me tornar um contista nesse tempo, né? Tenha um ótimo dia, uma tarde perfeita e uma noite calma. Muito obrigado, Ralph White. Você tem algum parentesco com o Sr. Wright, da série do Breaking Bad? Bom, de toda forma, gostei da história, parabéns. No momento em que você trocou o narrador da primeira para a terceira pessoa, eu fiquei meio confuso, tive que parar um pouco, tentar entender, mas eu compreendi que era um recurso estético consciente, né? E achei interessante também. Gostei da última conversa que eles tiveram no bar do pós-túmulo. Boteco do pós-túmulo, bem manjada essa aí, bem criou legal mesmo, viu? Um grande abraço a todos vocês, uma ótima semana.